Mega operação resgata 200 crianças que estavam desaparecidas nos Estados Unidos. Imigração, número de travessias ilegais na fronteira atinge a menor baixa em 3 anos. Calor sufocante mata 3 imigrantes que tentavam cruzar ilegalmente do México para os Estados Unidos. Mais de 3 mil pessoas celebram tradicional arraial brasileiro em Illinois. E você vai conhecer a brasileira que lançou um livro infantil sobre educação financeira aqui nos Estados Unidos. Agora, a brasileira divide o tempo com a nova e importante missão, que é preparar a futura geração para uma vida financeira responsável e saudável. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma mega operação em vários estados daqui do país recuperou 200 crianças que estavam desaparecidas. A maioria, segundo a polícia, foi encontrada em situação extremamente perigosa, vítimas de tráfico sexual e exploração infantil. A reportagem é da Eloá Zen. Hey, police, U.S. Marshals, out of the house, out of the house. A mega operação teve como alvo casas na Flórida, Califórnia, Nova York, Michigan e Arizona. Órgãos regionais, estaduais e federais se uniram ao longo de 6 semanas para resgatar o máximo possível de crianças que estavam em perigo. The goal has been to locate critically missing children and to bring more attention to the epidemic of missing children in our community and in America. Em coletiva, a promotora estadual da Flórida, onde 55 menores foram encontrados, disse que o país vive uma epidemia de raptos infantis. E dados oficiais confirmam essa absurda realidade. A cada 40 segundos, uma criança é considerada desaparecida nos Estados Unidos. Isso significa que, por dia, são 2.300 menores subtraídos de suas famílias. Essa conta custa caro ao Estado e à sociedade, e qualquer avanço no combate a este crime merece ser festejado. Hoje, o governo anunciou que chegou ao fim a operação We Will Find You. Nós vamos encontrá-los, em tradução literal. A missão resultou na libertação de 200 crianças. A maioria, 173, estava em situação de risco. Eram vítimas de tráfico sexual ou exploração infantil. Isso é um problema educacional, isso é um problema estrutural das sociedades. Os Estados Unidos são uma sociedade rica, uma sociedade que tem condições de fazer uma série de coisas e continua tendo essas chagas sociais, esses problemas. Então, quer dizer, não há uma resposta até hoje, não se conseguiu. Os Estados Unidos têm cientistas políticos, os Estados Unidos têm pensadores, têm filósofos, e ainda não se conseguiu, através da educação, resolver isso. Então, por outro lado, a gente também fica com uma ideia de bala de prata, de querer resolver. Talvez isso seja uma coisa insolúvel, que não se resolva nunca, e que a sociedade tenha que conviver com essas coisas. E a polícia e o direito penal são 2 vieses últimos, quando nada mais tem jeito. Então, quer dizer, a solução não está nem pela polícia, nem pelo direito penal, mas quando ninguém consegue, a educação não consegue, as escolas, os governos não conseguem resolver, a gente cai nessa vala fácil que é da polícia e do direito penal. E elas, efetivamente, cumprem um papel, que é minimamente retirar as crianças e salvar essas crianças. Mas esse é um problema que verdadeiramente fica bem difícil de se pensar uma solução. Ainda não se sabe quantos suspeitos foram capturados e nem quais as possíveis penas para eles. O que se sabe é que este crime é um dos mais punidos mundo afora e um dos que mais choca a sociedade, e com razão. O filósofo Dworkin, que morreu em 2013, ele dizia que existem valores objetivos mesmo nas opiniões. E ele usava o exemplo de se alfinetar bebês. Ninguém vai concordar que alfinetar bebês seja uma coisa que dependa de uma situação ou de outra. Então, criança é núcleo duro. Criança é uma matéria inegociável, né?
Na fronteira sul, autoridades alertaram para os riscos das travessias ilegais durante temperaturas recordes. Pelo menos 3 indocumentados foram encontrados mortos enquanto tentavam atravessar ilegalmente aqui para os Estados Unidos. Os imigrantes estavam no deserto do Arizona, perto da fronteira com o México, quando tentaram pedir socorro aos agentes. Quando os oficiais chegaram a esse local onde essas pessoas tentavam fazer a travessia, encontraram um homem de 44 anos e 2 jovens de 18 e 17 já mortos. Uma quarta pessoa estava viva e foi levada para o hospital. As autoridades disseram que o trio não resistiu à forte onda de calor sufocante que está atingindo o Arizona, com termômetros registrando 110 graus Fahrenheit. Além do Arizona, Texas, Novo México e Califórnia também estão sofrendo com temperaturas recordes que podem ser fatais durante as travessias ilegais. Os agentes lembram que os atravessadores costumam abandonar as pessoas que ficam doentes à sua própria sorte no deserto. E a gente segue falando sobre a situação na fronteira sul, porque novos dados do governo mostram que continuam em queda as travessias ilegais. O número de pessoas cruzando do México para os Estados Unidos caiu ao menor patamar registrado nos últimos 3 anos. De acordo com as estatísticas do Departamento de Segurança Interna, os agentes de patrulha de fronteira dos Estados Unidos apreenderam mais de 84 mil imigrantes no último mês. Apesar de ainda ser um número bastante alto, esse é o nível mensal mais baixo desde janeiro de 2021. Ainda segundo os dados, o mês de junho também marcou o 4º mês consecutivo de declínio nas travessias. Os agentes fronteiriços atribuem a queda à ação executiva imposta pelo presidente Joe Biden, que restringe o acesso a pedidos de asilo. Também hoje, uma juíza distrital da Califórnia anunciou que está encerrando o Acordo de Flores, estabelecido em 1997, que determinava padrões nacionais para um tratamento mais humano a crianças imigrantes sob custódia do governo dos Estados Unidos. A corte disse acreditar que hoje novas diretrizes do Departamento de Saúde e Serviços Humanos já proporcionam uma supervisão adequada e múltiplas salvaguardas para aumentar a proteção aos menores de idade que estão sob custódia. Atualmente, as crianças desacompanhadas que chegam pela fronteira passam por um processamento de imigração sob os cuidados do CBP e depois são transferidas para os cuidados do Departamento de Serviços Humanos, onde permanecem até serem reunidas com um sponsor ou parentes que vivem nos Estados Unidos. No próximo bloco, jovem de 21 anos é assassinada por imigrantes sem status em New York. E a gente mostra que uma forte turbulência forçou um Boeing que vinha da Espanha a fazer um pouso de emergência no Brasil. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um imigrante sem status foi acusado de matar uma mulher de 21 anos em Syracuse, em Nova York. Um vídeo mostra um momento em que um equatoriano leva essa jovem para dentro de uma casa. Horas depois, ele a carrega para fora, já desfalecida. As imagens mostram Joselyn Turquiza caminhando ao lado de um colega de classe até uma casa alugada pelo Airbnb. Eles parecem tranquilos e amigos. Mas 3 horas depois, outro vídeo mostra ele saindo de casa carregando a jovem nas costas. A polícia não sabe dizer se ela já estava morta nesse momento ou não. O corpo de Joselyn foi encontrado no Lincoln Park no último sábado. John Chakagwaza Yilbis, de 21 anos, foi preso e acusado de estrangular e sufocar a vítima até a morte e depois jogar o corpo no parque. O rapaz alegou que estava bêbado e que não lembrava do que aconteceu, mas as imagens contestam essa versão. Ele aparece caminhando normalmente e não está alterado. Jennifer Angel, amiga da vítima, disse que Joselyn era doce e que pensava em ajudar a família. Ela trabalhava em um hotel local como arrumadeira. Ela acompanhou o primeiro dia do tribunal e pediu justiça à amiga. It was a lot to see him come out. I just want to be here for the family that's left here. And, well, family that's over there, too. I just want justice for Jocelyn. O ICE confirmou que o rapaz está vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Ele segue preso para julgamento. Moradores de Nova York voltaram a culpar o alto número de indocumentados pela onda de crime e violência que está atingindo o estado.
Um avião da Boeing da Air Europa fez um pouso forçado no Brasil depois de enfrentar uma forte turbulência no ar. A aeronave tinha saído de Madrid, na Espanha, e seguia viagem rumo ao Uruguai quando atingiu esse sistema de instabilidade. A aeronave acabou pousando em Natal, no Rio Grande do Norte. As autoridades informaram que pelo menos 30 passageiros ficaram feridos e receberam atendimento médico no local. Imagens internas do avião mostraram danos nos bagageiros e nos corredores da aeronave provocados por essa intensa turbulência. A companhia espanhola informou que outro avião foi enviado para resgatar os passageiros que ficaram retidos lá no Brasil. Este é o episódio mais recente de incidente aéreo. Nos últimos meses, vários aviões estão registrando turbulências com vítimas. As autoridades dizem que isso pode ter relação com as mudanças climáticas no mundo. Mudando de assunto, no Oriente Médio, Israel ordenou a retirada de todas as pessoas da maior cidade palestina, Khan Yunis, que fica no sul de Gaza, num claro sinal de nova invasão terrestre de soldados. O norte e o sul do enclave palestino tiveram bombardeios intensificados nas últimas horas. Os detalhes com o enviado especial da Record a Tel Aviv, Matias Brotero. As forças de defesa de Israel intensificaram as operações militares contra alvos terroristas em regiões do centro, norte e sul da faixa de Gaza. A ofensiva aconteceu um dia após 20 foguetes terem sido disparados contra Israel da província de Khan Yunis. Na região da cidade de Gaza, integrantes do Hamas foram eliminados e locais onde terroristas atuavam foram destruídos, segundo informaram militares israelenses. Durante o combate, um míssil antitanque foi disparado contra os soldados israelenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou hoje que Israel só vai terminar a guerra depois que todos os reféns tiverem sido libertados e o Hamas eliminado. Netanyahu ainda negou as informações publicadas no jornal americano The New York Times. Segundo a reportagem, líderes militares acreditam que um cessar-fogo seja a melhor maneira de libertar os reféns e recompor baixas no estoque de munições. Não vai acontecer, disse Netanyahu. Além do Hamas, o conflito com o Hezbollah na fronteira com o Líbano permanece intenso. Segundo as forças israelenses de defesa, o grupo terrorista lançou hoje 15 foguetes contra Israel. 10 projéteis foram interceptados. As forças israelenses bombardearam uma estrutura militar do Hezbollah no sul do Líbano. De Jerusalém, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o Illinois celebra Arraial Brasileiro com mais de 3.000 pessoas. E tem os detalhes do jogo do Brasil contra a Colômbia logo mais pela última rodada da fase de grupos na Copa América. Saúde é o tema agora, porque os médicos estão alertando para um alto consumo de um remédio muito popular, a aspirina. Apesar das recomendações terem mudado, muitas pessoas ainda tomam esses comprimidos diariamente para prevenir doenças cardiovasculares. É que nos últimos 5 anos, os médicos vêm informando que a aspirina tomada por pessoas saudáveis pode ter um efeito contrário e fazer mal à saúde, como nos mostra agora a repórter Giovanna Lucatelli. Em uma crença de décadas de que a aspirina afina o sangue, evita coágulos e previne doenças cardiovasculares. Mas estudos recentes apontaram que isso só funciona com quem já possui problemas no coração e não com quem é saudável. O doutor Ashish Sarraju explica que nos últimos anos ensaios clínicos revelaram que os riscos da aspirina em adultos mais velhos e saudáveis é muito alto e que por isso não deve ser tomada sem orientação médica. Em 2019, o American College of Cardiology e o American Heart Association indicaram que o remédio pode afinar muito o sangue, pode provocar sangramentos e expor as pessoas a risco de morte. Mesmo com esse alerta, pesquisas atuais indicaram que 1 em cada 3 pessoas saudáveis com 60 anos ou mais continua tomando aspirina todos os dias. Se você tem doença cardíaca, muitas vezes é necessária aspirina, mas se você estiver tomando aspirina na ausência de doença cardíaca, então é hora de conversar com seu médico, porque isso pode ser extremamente perigoso, explicou o cardiologista.
Se você sofre de dores na região lombar como eu, saiba que você não está só. Hoje, no mundo, mais de 600 milhões de pessoas são impactadas por esse problema. Mas olha, atenção, um novo estudo garante ter encontrado a melhor das soluções para aliviar essa dor. Caminhar no seu próprio ritmo pode ser uma das mais fáceis e saudáveis soluções para combater a dor lombar. Um estudo publicado na revista científica The Lancet revela dados animadores para mais de 600 milhões de pessoas no mundo que sofrem com essas dores que podem ser incapacitantes. Os cientistas acompanharam a vida de mais de 700 adultos na faixa dos 50 anos, a maioria mulheres. Todos estavam se recuperando de episódios severos de dor nas costas. Os voluntários foram separados em 2 grupos, um que passou a fazer caminhadas após sentir a lombar e outro que não realizou essa atividade. Como resultado, aqueles que andaram regularmente conseguiram evitar novos episódios de dor quase 2 vezes mais do que aqueles que ficaram parados. Além de proporcionar aos participantes maiores períodos sem dor, o programa de caminhadas também reduziu pela metade o tempo de ausência de trabalho e visitas médicas entre esses pacientes. Em Chicago, Illinois, teve muito arrasta-pé, quadrilha e comidas típicas do Brasil. É que a nossa comunidade realizou a tradicional festa junina na região. Mais de 3.000 pessoas participaram desse arraial do Brazilian Festival e se divertiram com as atividades tradicionais da festança, que ofereceu um pouquinho de tudo para matar a saudade do nosso país. Uma festa em grande estilo, com direito a bandeirinha, roupas tradicionais, brincadeiras, show ao vivo e muita diversão em Naperville, subúrbio de Chicago. A quadrilha foi um dos pontos altos do arraial. Foram realizadas várias sessões da dança para todo mundo poder participar e se divertir. A quadrilha foi incrível. Todo mundo dançando, com certeza, sem saber como dançava, ficou meio confuso, mas foi bem bacana ver todo mundo envolvido e matando a saudade das nossas raízes. Outro ponto de destaque foram as comidas típicas brasileiras, que foram feitas para atender os pedidos da comunidade. Foi bem legal porque também a gente ouviu muito as redes sociais. Conforme a gente ia colocando posts, ia fazendo contato com o pessoal que nos segue, eles iam pedindo, vai ter vaca atolada, vai ter canjica, vai ter isso, e foram listando. E a gente, que já tem o contato com os fornecedores, com os vendedores de comida, fazia assim, gente, quem pode fazer vaca atolada? Quem pode fazer isso? E isso foi muito legal, porque aí, e aquela pessoa que recebeu a resposta foi, sim, vai ter, tal pedido, vai ter aquilo que você pediu, vai ter isso, tal pessoa está oferecendo. Já vinha toda feliz, agradecida e criava mais relacionamento ainda com esse vendedor de comida. É muito gostoso ver essa relação das pessoas acontecendo e a gente só facilita. 8 barracas de comida ofereceram milho, coxinha, maçã do amor, bolos e muito mais. Tendas de atividades, produtos e serviços também estavam espalhadas pelo local. Foi uma festa familiar que ofereceu, além de diversão, muita integração e união da comunidade. Um dia que ficou na memória e no coração dos brasileiros de Illinois. Bom, essa foi a nossa 3ª edição da festa junina. O Brazilian Festival fica muito feliz em fazer esse evento, essa festa tão maravilhosa. Esse ano nós recebemos aproximadamente 3.000 pessoas e foi um evento incrível, onde nós recebemos a comunidade brasileira em peso aqui. Não só eles, mas também os americanos, a gente recebeu alguns indianos. Muitas pessoas ficam curiosas em saber que tipo de festa é essa, por que nós vestimos esse tipo de vestido. Então foi uma festa linda, foi uma festa família, teve música ao vivo, teve comida brasileira, teve tudo aquilo que a gente sente falta, né? Então foi muito gostoso fazer. E daqui a pouquinho a seleção brasileira entra em campo em Santa Clara, na Califórnia, pela 3ª e decisiva rodada da Copa América. Pela frente vem a seleção da Colômbia, que está invicta até agora, vindo de 2 vitórias, precisando apenas de um empate contra o Brasil para ficar em primeiro lugar do Grupo D. A partida de hoje fecha a fase de grupos do torneio e a seleção quer o primeiro lugar da chave para escapar do Uruguai, que na próxima fase pega o 2º lugar do Grupo D. Já quem ficar em primeiro vai enfrentar o Panamá. E apesar da boa atuação da
seleção brasileira no último jogo, o técnico Dorival Júnior levantou nos treinos a possibilidade de fazer mudanças na escalação para hoje. O jogo começa às 6 horas da tarde, horário local da Califórnia. Depois do intervalo, a gente fala do furacão Beryl, que atingiu categoria 5 e pode ameaçar as viagens de 4 de julho aqui no país. E você vai conhecer a brasileira que lançou um livro infantil sobre educação financeira aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O furacão Beryl quebrou um recorde no Atlântico ao se tornar uma super tempestade, atingindo categoria 5, a máxima da escala. Beryl é também o mais forte e precoce furacão registrado no Atlântico nos últimos anos. Após passar pelas ilhas de Barbados com ventos de mais de 200 km por hora, a tempestade deixou muita destruição e vítimas fatais que ainda estão sendo contabilizadas. O furacão é tão grande que a NASA capturou uma imagem impressionante dele do espaço. Beryl segue se movendo em direção ao Golfo do México e deve chegar à Jamaica amanhã, por volta de 1h da tarde. Beryl é a primeira tempestade dessa temporada que o Centro Nacional de Furacões prevê que será extraordinária, com a possibilidade de 4 a 7 furacões de categoria 3 ou mais. E olha, por enquanto não há previsão de que Beryl pode afetar severamente qualquer área daqui dos Estados Unidos, a não ser, por agora, empurrando chuvas para regiões do Golfo. Ainda assim, a proximidade dessa super tempestade é motivo de alerta para as autoridades que dizem que pode haver impactos nas viagens do 4 de julho. O feriado do Dia da Independência deve bater recordes, com uma previsão de 71 milhões de pessoas em deslocamento pelos Estados Unidos. A maioria deve fazer isso de carro, enquanto 32 milhões devem lotar os aeroportos. O que mais complica os planos de feriados para alguns é a greve de mecânicos de aeronaves envolvendo a segunda maior companhia aérea do Canadá e o mau tempo nos Estados Unidos, com a onda de calor que atinge parte do país, as inundações no Novo México e a proximidade do primeiro furacão da temporada. Por enquanto, Beryl é apenas uma preocupação para quem planejava passar o feriado no Caribe. Mas mais para o final desta semana, especialistas dizem que essa tempestade pode mudar de direção e subir rumo ao Texas. Por isso, viajantes, é preciso seguir atento às movimentações desta tempestade até o final desta semana de feriado prolongado. Vamos agora para a meteorologia, dar uma olhada nas temperaturas, ver onde chove amanhã aqui nos Estados Unidos. Olha, a previsão é de bastante sol na região de Boston até a faixa de Washington, máxima de 87 nessa área. Previsão de tempo encoberto em Norfolk com mínima de 66. Na Flórida, a previsão é de sol entre nuvens com bastante pancada de chuva ao longo do dia. Em Miami, o sol nem aparece. Em New Orleans também tem previsão de tempestade, máxima batendo 96. Em Houston a gente tem tempo encoberto com máxima de 99, bastante calor nessa área. Sol forte em Brownsville, em San Antonio e El Paso. E El Paso, olha só, temperatura máxima de 102 graus, mínima de 81, bastante calor. Albuquerque a gente tem pancadas de chuva ao longo do dia com mínima de 69. Phoenix, tempo encoberto, mais máxima de 110 graus, bastante calor nessa área também. Las Vegas segue com essa mesma temperatura, só que lá o sol vai brilhar forte o dia inteiro sem nuvens. São Francisco a gente tem sol brilhando também forte o dia inteiro, com máxima de 76, mínima de 57 graus. E olha, com os Estados Unidos vivendo uma profunda crise econômica, com preços disparados e inflação alta, o tema finanças virou parte da realidade das famílias. E para ajudar a discutir esse problema dentro de casa, uma brasileira acaba de lançar um terceiro livro infantil que ensina educação financeira. A reportagem é da Carla Marinho. Gerir um orçamento e fazer uma poupança não são brincadeiras, mas esses conceitos financeiros estão despertando o interesse das crianças cada vez mais cedo. Chegou a pandemia, eu resolvi ensinar o meu filho sobre educação financeira. E aí eu estava explicando para ele como economizar dinheiro e a possibilidade que você poderia fazer o seu dinheiro crescer.
E ele perguntou para mim se todo mundo sabia sobre isso. Motivada pelo filho, Thelma já lançou 3 livros infantis sobre educação financeira na Califórnia, onde mora com a família. Os livros ensinam tudo sobre dinheiro, de um jeito simples e lúdico, que qualquer um aprende. Sempre tive de perto como a educação é transformadora, principalmente a educação financeira, ainda mais hoje em dia que o dinheiro é tão intangível. É difícil da criança perceber porque ela não vê o dinheiro saindo da mão dela, né? Ela consegue, o pagamento é no celular, é o pagamento no cartão de crédito, é tão mais fácil a gente gastar o nosso dinheiro, né? A publicação mais recente é o livro Money and Finance for Kids and Teens. A versão em português deve ser lançada até o final do ano. Participando de feiras locais e ensinando os conceitos financeiros na internet, a Thelma conquista um público cada vez maior em número e menor na idade. Agora, a brasileira, que também é diretora de módulos internacionais de uma escola de negócios do Brasil com sede na Califórnia, divide o tempo com a nova e importante missão, que é preparar a futura geração para uma vida financeira responsável e saudável. Toda educação ela é transformadora, né? Mas a educação financeira ela também ajuda muito no crescimento econômico, porque a pessoa que tem educação financeira, ela tem maiores chances de estar guardando dinheiro, de estar investindo, de ter possibilidades de empreendimentos. Sem contar que é como ler e escrever, independente do que você faça na sua vida, todo mundo vai ter que aprender a lidar com dinheiro. Legal demais ter uma brasileira escritora fazendo a criançada entender mais de um assunto tão importante, né? Muito, e super complicado, esses numerozinhos, detalhes, gastos, economia, super importante. Educação financeira na infância pode mudar a vida de muita gente, importantíssimo. Importantíssimo. E é com essa reportagem que a gente se despede de vocês hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da Rainha da Pérsia. Boa noite. Boa noite.